Desse país, qual é o mais fácil de lidar com os brasileiros? Ou não tem diferença? Tudo, os problemas são os mesmos? Bom, nós temos. O Japão tem uma facilidade, não tem brasileiro ilegal. Né? Nos Estados Unidos nós temos, né, um Aham. contingente muito grande de ilegal, indocumentados e tal. Então, o Japão, por ser uma ilha, né, e muito restrito, né, você praticamente nós não temos esse problema de deportação de ilegais, né, que acontece muito nos Estados Unidos, em outros países, né, europeus, né, enfim. E a parte de deportação, quem cuida, no caso, quem patrocina ou paga a viagem dessa pessoa, quem que é quando a pessoa é deportada? É o governo brasileiro ou é o governo japonês? O governo japonês. O O governo governo japonês japonês, que é. arca com toda a despesa. É. Uhum. Ah, E entendi. isso acontece mais em Tóquio, né? Por causa do aeroporto internacional, né? Aham. De Narita. E muito, isso é muito cuidado pelo consulado em Tóquio. Né, os consulados. Aqui, como nós, em Hamamatsu, como nós não temos um aeroporto internacional, enfim, o consulado não se envolve nesse Sim. tipo de. O consulado, ele também emite visto para japonês, não é? No caso, para Brasil? Ele tem a parte de imigração Não dentro do mais, consulado. não Não mais? mais, não. Nós tínhamos há cerca de 3, 4 anos, nós abrimos mão, isentamos os japoneses de vistos unilateralmente, né? Porque os japoneses continuaram exigindo vistos de turistas para o Brasil. E este ano nós demos, não é que foi um ultimato, Não. nós dissemos que se eles não passassem a isentar brasileiros de visto de turismo, nós íamos voltar a exigir vistos para os japoneses. Fizemos isso com 4 países: Aham. Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. E só o Japão concordou em, em isentar os brasileiros de vistos. Os outros 3 não. Então, a partir do ano que vem, nós vamos exigir vistos de americanos, canadenses e australianos para entrar no Brasil. E como que você enxerga essa abertura do brasileiro poder entrar aqui no Japão sem o visto? Agora com a liberdade de não precisar retirar o visto. Pode chegar a ter algum problema Não no creio, não Japão? creio. Eu acho que é até favorável para o Japão do ponto de vista de turismo. Né? Depois o Japão sofreu muito, como todos os países durante a pandemia, né? Os hotéis vazios em Tóquio, restaurantes, os táxis, foi um prejuízo muito grande. Então, para o japonês, para o empresariado, é muito importante. A gente tem a impressão que os japoneses tinham um certo receio que eles iam ser invadidos, né, por brasileiros, o que não vai acontecer. Primeiro que o Japão é muito longe, né, é do outro lado do mundo. Você vem realmente para fazer turismo. Né? Aham, Como eu aham. falei, você não vem ilegal para o Japão. Sim. Né? Não vem ilegal para o Japão. Então, e os brasileiros, entre vir para o Japão, eles preferem ir para Miami, ir para Portugal, né? Portugal, 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 né? Portugal pessoal, idioma próximo, exato, né? fala a mesma língua, não há necessidade de visto. Então, esses são os dois, digamos, destinos preferidos pelos brasileiros. Sim. E em relação ao visto de Yonsei, tem alguma novidade, alguma coisa? Olha, pelo que eu estou sabendo, os japoneses têm uma tendência um pouco mais favorável. O que a gente estava aguardando era a isenção do visto de turista. A partir deste momento, eles estão dispostos a conversar sobre a questão do visto de Yonsei. Porque a gente Então eu tem. espero que nesta reunião do Fórum Consular Brasil-Japão, dia 11, eu tenho esperança que a gente tenha, enfim, novidades positivas, né? Eu espero que sim. Que a gente tem visto o envelhecimento da nossa comunidade aqui, né? E eu vejo hoje que nem os eventos que antigamente eram tomados por jovens, hoje os brasileiros não conseguem mais tomar lugar desse pessoal, porque a molecada hoje cresceu aqui no Japão, eles estão assim, hoje para eles vão onde o japonês vai, não vai onde o brasileiro vai, né? É Então quando verdade. você vê esses eventos, você vê o pessoal acima de 30 e poucos anos, né? E eu vejo esses eventos hoje que nem teve recente, eventos de moda,
Agora está tendo um evento empresarial. Antigamente era tomado por gente jovem. Hoje você vê o pessoal da nossa idade. É verdade. Então, eu tenho comércio no Japão, né? Também empreende aqui no Japão. Então é uma grande preocupação para quem a gente vai, né? O público da gente fica meio que limitado, né? Então o visto de Yonsei é uma coisa que a gente almeja muito por ele. Pois é, e para o Japão é importante porque a população do Japão está envelhecendo muito rapidamente, né? Então eles vão precisar. E veja bem, o Yosei, ele já é um jovem brasileiro, muitos deles já têm curso universitário, né? Em escolas técnicas, né? Então não vai ser talvez aquela mão de obra de fábrica, né? Como as primeiras levas de imigrantes, né? Vai ser um pessoal já com uma formação e tal. Então eu acho que isso enriqueceria muito, né? Essa questão trabalhista no Japão. Eu acho que o Japão tem tudo a ganhar em permitir a vinda dos... Espero que a gente consiga isso em pouco tempo, em breve. Cris, posso falar um pontinho? Quanto aos Yonsei, que é a 4ª geração, também tem uma diferença. Porque eu, por exemplo, eu cheguei no Japão em 1991 e não exigia que falasse a língua japonesa. Já a 4ª geração estão tendo que aprender o japonês. Para vir para o Japão, precisa fazer o teste. Nem que for o N5, N4, mas precisa. Então, vai chegar um pessoal diferente, um pouco mais preparado. Exato. E quem souber japonês e tiver uma profissão, com certeza não vai fazer o serviço que nós iniciamos aqui na década de 90. Nós vamos ter muito mais empreendedores, né? Brasileiros, jovens brasileiros, empreendendo no Japão. Exato. E a outra questão que eu queria falar agora um pouquinho é sobre a deportação. Como eu trabalhei muitos anos na imigração e no setor de deportação, como talvez não é a parte que o consulado cuida, a deportação, quem paga é a própria família da pessoa que está sendo deportada. Caso a família não tenha o dinheiro, e a passagem é muito mais cara do que uma passagem comum, não é qualquer voo que ele pode pegar, e caso ele não tenha, aí entra em contato com o governo brasileiro. Só que quando a pessoa embarca, ela chegando no Brasil, ela vai ter que ir direto para conversar como que vai ser paga essa passagem, porque o Brasil precisa que esse dinheiro reembolse, né? Então, não sai de graça. Quando não há acordo e a pessoa precisa ser deportada, o Japão pode até pagar, mas ele vai exigir esse dinheiro de volta. Em último caso. Isso, era só para colocar, né? Deixar... Foi bom, bem esclarecido. Bem esclarecido. A parte... Give it to me like... Place where they told you what to chase, told you how to run the race.